Olá, tudo bem? Falar sobre ponto fraco é algo que chama a atenção de todo mundo, porque a gente se identifica e lembra logo de algum aspecto da vida qual é classificado como o nosso ponto fraco. Irei abordar esse tema aqui sob uma perspectiva muito interessante. Certamente você irá se surpreender porque, baseado na vida de muitos personagens bíblicos, você verá que às vezes aquela área da vida que é considerada como ponto fraco das pessoas é na verdade o contrário desse entendimento. Poderia iniciar falando sobre qualquer outro personagem bíblico, mas esse homem de Deus é um grande exemplo. E inicio mostrando esse detalhe na vida dele. Ele é conhecido como o pai da fé, e você certamente já sabe de quem estou falando. Isso mesmo, Abraão. Abraão, desde o primeiro momento que se ouve sobre ele na Bíblia, é tendo sua fé provada. Você já percebeu? Em Gênesis 12, vemos Deus convidando Abraão a sair do meio da sua parentela. Olha que prova. E é dito que o servo de Deus saiu sem titubear. Abraão não pensou duas vezes. Ele confiou nas palavras de Deus e saiu. Em outro momento, vemos Deus dizendo a Abraão que ele daria um filho, mesmo ele já na fase idosa da vida. O Senhor falou que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Abraão mais uma vez creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Percebe-se que ele realmente era um homem de fé, né? Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Abraão realizou muitos feitos que provaram que ele realmente cria em Deus. Agora, um detalhe muito importante é que o inimigo das almas, ao perceber que esse era um ponto forte na vida de Abraão, tentou enfraquecer e tornar esse ponto como ponto fraco. Como? Observe que, após várias provas de que Abraão realmente confiava em Deus, vem agora circunstâncias que o levam a negar sua fé. Por duas vezes Abraão é tentado a mentir por falta de fé. Olha que coisa. Como assim? O homem da fé peca por falta de fé? Isso mesmo. Em Gênesis capítulo 12, dos versos 10 ao 20, é visto que, devido à fome naquelas regiões onde Abraão morava, ele juntamente com sua esposa tiveram que descer ao Egito. Mas a esposa de Abraão era muito linda. Ele teve medo dos egípcios o matarem para ficar com sua esposa. E por conta disso, ele resolveu dizer a todos que Sara era sua irmã. Olha que perigo, olha que confusão. Por causa dessa mentira, quase que Sara foi violada pelos egípcios. Se não fosse a mão de Deus, o pior teria acontecido. Esse episódio foi reproduzido novamente. Abraão caiu nessa tentação uma segunda vez, sabia? Pois é, em Gênesis capítulo 20, esse dilema se repete. Abraão novamente instruiu sua esposa a dizer a Abimeleque que ele era seu irmão. Ela era sua irmã e não sua esposa. O homem da fé novamente duvidou do poder de Deus, ele defender nessa situação crítica. Mas como Deus é todo misericordioso, o Senhor livrou o seu servo. O que é que acontece? Ao Abraão cair nessa tentação, Satanás agora o acusa perante a Deus. É isso que ele faz, é isso que ele tem prazer em fazer. Ele tenta, ele leva ao pecado e depois ele acusa. E agora, o que fazer? O pai da fé pecou por falta de fé, mas Abraão, ele era um homem de fé, ele era um homem que cria em Deus sim, e Deus sabia disso. Embora o inimigo quisesse invalidar, ele realmente era um homem de fé. Então, agora, o que é feito? Abraão foi submetido a uma prova que mostraria se ele realmente tinha ou não tinha fé em Deus. Em Gênesis capítulo 22, Abraão foi provado agora por Deus. Assim como Jó, Deus mostrou que seu servo realmente era um homem de fé. Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu único filho, aquele tão esperado, o filho da promessa. Abraão novamente ouviu seu Deus e fez tudo o que Deus mandou. E quando já estava quase concluindo o sacrifício, Deus falou: basta. Tudo foi provado. Abraão era um homem de fé realmente. Seu ponto forte era a fé. Ele é digno de ser chamado o pai da fé. Você concorda? Eu sim. Um outro personagem a quem o inimigo tentou sabotar esse ponto forte foi Davi. Davi, o rei de Israel. Um homem conhecido inicialmente como alguém muito amoroso, muito bondoso. Quando você ouve sobre Davi, vê alguém de confiança plena no Senhor. Não é à toa que ele derrotou ali o gigante Golias, não é verdade? Davi também era um homem extremamente humilde e bondoso, um ser de coração muito nobre. Pois é, mas o inimigo das almas, que não perde tempo, sabia da bondade de Davi e sabia que ele era um escolhido de Deus, um escolhido do Deus do céu. O que Satanás fez? Você já deve ter ouvido falar sobre a maior derrota na vida espiritual que Davi teve. Isso mesmo, seu caso de adultério com Batseba. O inimigo corrompeu o nobre coração do homem de Deus com desejos impuros. Davi infelizmente caiu em tentação.
E daí ele matou, adulterou e mentiu. Isso entristeceu o coração de Deus. Mas o Senhor sabia quem era seu servo, não desistiu dele. Davi caiu nessa tentação, mas aquele pecado não definia seu caráter, muito menos sua vida. Sabemos que Davi pagou muito caro por causa desse pecado, mas Deus restaurou seu servo. Após essa transgressão, Davi é apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Deus o considerava assim. Se Deus está dizendo, quem pode contradizer? Lembra da história de Jó? Deus o apresenta como reto, íntegro e que se afasta do mal. Observem que o inimigo faz de tudo para provar o contrário. Faz todas e todinhas para corromper o servo de Deus, mas não consegue. Ele era realmente o que Deus disse que ele era. Lembra de Daniel? Pois é, o homem de comunhão com Deus que foi tentado a deixar de orar, mas não cedeu. Preferia perder a própria vida. Seu ponto forte era a oração e ele não iria deixar ninguém validar isso. Deus livrou o seu servo. É claro que nem todos foram livres da morte nessas provas, nem sempre. Às vezes alguns tiveram que morrer porque eles precisavam testemunhar com a própria vida. Poderíamos continuar mostrando vários outros exemplos, mas acho que já é o suficiente para você perceber que se Deus diz que você é algo, não deve duvidar. Analise sua vida e veja, sabe aquela área que é considerada como o seu ponto fraco? Pois é aí que Deus diz ser seu ponto forte. O que acontece é o domínio em que ela está. Se Satanás estiver na direção, se você tem deixado ele conduzir essa área, com certeza ela será um ponto fraco mesmo. Todavia, se você entrega essa área da vida nas mãos de Deus, verá que esse é o seu ponto forte. Você entende? Esse é o seu ponto da vitória. E detalhe, o inimigo, por saber disso, sempre irá atacar esse ponto com o intuito de te destruir. Pode ter certeza disso. Então, se seu ponto fraco é o vício, seja qual for, é sinal de que você é uma pessoa muito inteligente e que Satanás, sabendo disso, quer te fazer um fracassado em todas as áreas da vida. Ele quer lhe entorpecer, lhe impedir de raciocinar e assim lhe destruir completamente. Deus, porém, deseja fazer de você um gênio, um próspero e principalmente quer usar esse dom para salvar muita gente. Se seu ponto fraco é a prostituição, que hoje em dia é o pecado especial de Satanás e envolve todos os pecados sexuais e morais, pois saiba que você é uma pessoa considerada por Deus como pura e bondosa. Com certeza você é uma pessoa de bom coração. E sabendo disso, o arqui-inimigo de Deus te traz acorrentado a tais pecados, tentando impedir você de alcançar os desígnios que Deus tem para a sua vida. Se seu ponto fraco for a mentira, a falsidade, o mundanismo, a vaidade, ou seja o que for, saiba que Deus lhe considera como o contrário disso aí que você acredita. Você não é o que o diabo diz, você é o que Deus determinou. Agora, o livre-arbítrio é que vai direcionar sua vida e seu destino. E nós não podemos nos esquecer de que o nosso destino é feito por nós mesmos, mediante as escolhas que fazemos. É aí que está o segredo. É nas escolhas. Se você escolhe o caminho da vitória, que é aquele caminho que Deus orienta, é claro que você irá ter a bênção que Deus quer para a sua vida. É claro que você alcançará aquilo que Deus quer, aquilo que vai te fazer muito feliz. Agora, se o inimigo encontrar lugar e você deixar, já era. O meu desejo é que você analise bem esse ponto que você acha que é fraco, que tem lhe impedido de buscar a Deus e se fortalecer no Senhor. Pode ter certeza que esse ponto aí é o mais forte e Deus quer lhe ajudar. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.